Hoje, no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin André Giannini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Franklin André Giannini e nesse módulo do Saber Direito trabalharemos a matéria importantíssima do pregão e pregão eletrônico. Meu nome é Franklin, como já disse, e trabalho com licitações na prática, profissionalmente falando, assessorando empresas que trabalham com licitação, vendendo e comprando coisas do governo federal e também do Distrito Federal. Eu trabalho com licitações em faculdades, dando aula, e também no concurso público, no dia a dia das aulas, dos preparatórios aqui em Brasília. Quando falamos em licitação, existe uma série de conhecimentos que nós já trabalhamos nos módulos anteriores. O importante para falarmos do pregão é voltarmos apenas no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. No artigo 37, inciso 21, estabelece que a licitação é um procedimento importantíssimo, se não dizer vital, para as compras públicas. Então, por essa razão, nós temos a primeira lei que foi elaborada, a Lei de Licitação, a Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666 de 1993. O grande problema é que a Lei 8666 de 93 traz as normas gerais sobre licitações. E como nós já falamos, a Lei 8666 traz 5 modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Essas 5 modalidades, então, segundo a própria 8666, que é de 1993, ela estabelece como as únicas modalidades de licitação existentes. O que acontece? Quando nós temos 5 modalidades utilizadas por muito tempo, nós começamos a perceber o quê? Os seus defeitos, seus entraves, seus problemas procedimentais. Podemos falar, por exemplo, na modalidade de concorrência, onde nós podemos levar algumas concorrências, como por exemplo do aeroporto de Brasília, que demorou quase 2 anos para que a parceria público-privada fosse efetivada. Então, são modalidades demoradas, rigorosas e com um custo muito alto para a administração. Então, na década de 90, após a edição da 8666, com a criação da Anatel, dentro da Lei Geral de Telecomunicações, há a previsão de da criação de uma nova modalidade de licitação. Aí já ventila-se o termo pregão. Eu tive a honra de conhecer algumas pessoas que participaram do processo original da criação da modalidade pregão. E é muito interessante a ótica de análise que eles tiveram para poder criar a modalidade. E a ótica foi simples. A ideia básica da modalidade pregão sempre foi o quê? Em primeiro lugar, a simplicidade. Nós precisávamos de uma modalidade simples que tratasse o assunto compra pública de uma forma adequada, de uma forma célere, mas sem perder a segurança jurídica por trás de qualquer procedimento público. É aí que acontece a magia, que é o quê? A participação do licitante, a oralidade. A oralidade vem como um dos fundamentos do pregão. Porque o participante da modalidade pregão, ele poderá interpor recursos, fazer impugnações, ele poderá participar verbalmente no caso do pregão presencial. Então, quando falamos dessa oralidade, perceber a presença física desse licitante e a participação atuante dele mesmo, ele ali tentando, fazendo uma proposta menor que o outro, propondo impugnações, questionando a conduta do pregoeiro. Então, esse é um dos fundamentos também do pregão. O terceiro fundamento do pregão era a velocidade. Nós temos a simplicidade com a falta das formalidades exteriores desnecessárias. A gente deu uma enxugada na modalidade. Quando nós falamos em velocidade, precisava fazer alguns ajustes dentro da modalidade. E quais eram os ajustes necessários? Em primeiro lugar, eles inverteram as fases. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. E segundo, eles tiraram a grande quantidade de recursos que as modalidades outras tinham, como, por exemplo, se você analisar a tomada de preço, a concorrência, você tem uma grande quantidade de recursos, possibilidade de recursos entre as fases, e no pregão coloca-se apenas um recurso ao final. Então, com tudo isso, faz com que o pregão seja a vedete da eficiência administrativa na década de 90. Só que ela não se torna modalidade nacional antes de 2002.
Só em 2002 o pregão se torna uma modalidade nacional. Até então, temos ali um breve histórico de 96 até 99, né? Dentro da Anatel, foi feito alguns ajustes, etc. Depois de algum tempo, se torna um decreto, esse decreto estabelece a modalidade pregão para o âmbito da administração pública federal e apenas em 2002 nasce o pregão para todo o país. Então é muito interessante porque hoje o pregão é uma das modalidades e um dos fatores de mais economia para a administração pública. Porque é através dele que você tem a situação básica de colocar vários licitantes em um mesmo espaço, seja ele virtual ou presencial, e fazer com que eles se debatam e nesse debate tenhamos para o poder público a proposta realmente mais vantajosa. Porque, como a gente fala no dia a dia, né, é um olhando no olho do outro. É aquela situação de um olhar, olha, a sua empresa deu uma proposta de R$10 para essa caixa de canetas, eu vou dar uma de R$ 9,90. E o outro já, paralelamente, eu vou dar um de R$ 9,80, proposta de R$ 9,70. Então, é essa versatilidade do pregão que faz com que seja a modalidade vedete, né, da eficiência administrativa. É muito bom salientar que a modalidade pregão também traz dentro dela um breve histórico sobre a sua formatação. Bom, acabei de comentar com você que houve um decreto federal, né, que é o decreto 3555 de 2000, que estabelecia o pregão como modalidade licitatória no âmbito federal. O decreto é de 2000 e a lei é de 2002. Algumas pessoas me perguntam em sala, Franklin, como é que um decreto pode regulamentar uma lei que não existe? Na verdade, o decreto regulamentava a medida provisória que estabelecia o pregão no âmbito federal. Posteriormente, quando essa medida provisória é convertida em lei nacional, aí o decreto passa a regulamentar essa lei nacional. Então é um caso bem curioso, que o decreto 3555 de 2000, ele é um decreto que regulamenta uma lei que é posterior à edição do decreto. Né? É engraçado, é uma curiosidade interessante. Um outro ponto importante sobre o pregão, que nós precisamos analisar, é que, da sua estrutura, nós temos a abrangência dessa norma. Vamos lembrar algumas características aqui, características especiais para quem está estudando aí para concurso público. Tá? Primeiro ponto. O pregão é uma lei ordinária. Então, de todas as categorias normativas, leis complementares, leis delegadas, emendas constitucionais, nós temos no pregão a lei mais simples que existe. Uma lei facilmente alterável, né? Como a outra lei ordinária você altera. E o quórum necessário para a votação é um quórum também simples. Então, nós temos uma lei ordinária, primeiro ponto. Segundo ponto, essa lei ordinária ela tem âmbito nacional. Quem estuda para concurso sabe que existe uma grande dificuldade em algumas pessoas entenderem o que é uma lei nacional e o que é uma lei federal. Vamos relembrar que lei nacional, porque realmente é para todo o país. E lei federal, né, hoje entende-se, a doutrina majoritária entende dessa maneira, que só se aplica à União. No caso do pregão, nós temos uma lei ordinária nacional. Terceira característica. O pregão é considerado por alguns doutrinadores como uma lei geral. Mas para concurso público, o conhecimento que você tem que ter gravado aí na sua mente é que o pregão é uma lei específica. Tudo bem? Ele é uma lei geral de licitação no sentido de que a União somente que pode falar sobre lei geral. Então a União vai lá e cria o pregão. Então o pregão é uma lei geral de licitação também. Né? Mas nós temos que lembrar que, frente a 8666, é uma lei específica. O pregão, frente a 8666, a Lei 10.520, de 2002, frente à Lei 8666, de 1993, é uma lei específica. O que significa isso? Que a Lei 10.520 acaba alterando alguns pontos da 8666. Quais são os pontos que são alteráveis pela Lei 10.520? Bom, a 8666 fala que nós só temos apenas 5 modalidades licitatórias. E a Lei 10.520 cria essa nova modalidade, que é o pregão. Então, é um dos exemplos aí dessa derrogação, né, dessa alteração tácita. Né? A hermenêutica jurídica estabelece que, quando uma lei posterior, regulamentando o mesmo assunto, acaba alterando lei anterior.
Ela altera se ela é mais nova, ela altera se ela é mais específica. Então, o pregão altera por esses dois fundamentos. O pregão é uma lei mais nova, que é 8666, pregão é de 2002, 8666 é de 1993, e porque ela é mais específica, que é 8666. Tranquilo, então? O outro ponto importante aqui, algumas pessoas perguntam se o pregão é uma modalidade obrigatória ou alternativa. Bom, nós temos um problema aqui. A Lei 10.520, no seu artigo 1º, estabelece que poderá ser utilizada a modalidade pregão. Poderá. Se eu digo que uma coisa é possível, eu não estou dizendo que ela é obrigatória. Estou dizendo que ela é facultativa. Se a Lei 10.520, por ser uma lei ordinária nacional, estabelece que o pregão é uma modalidade alternativa, eu preciso saber se ela é alternativa frente a quais modalidades de licitação. Então é simples você fazer a comparação. Se eu tenho a modalidade pregão aqui, e eu tenho as 5 modalidades de licitação da 8666 aqui. Eu tenho na 8666 concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. E eu tenho a modalidade aqui pregão. Modalidade pregão é alternativa frente às 5 modalidades da Lei 8666. Mas quais modalidades eu estou me referindo? Apenas as modalidades comuns. Então, já vou reduzir esse rol. Tiro leilão e concurso e deixo aqui apenas concorrência, tomada e convite. O leilão, então, e o concurso eu tiro. Então, fica pregão alternativo frente à concorrência, tomada e convite. Então, pela Lei 10.520, eu poderia utilizar concorrência ou pregão, poderia utilizar tomada de preços ou pregão, poderia utilizar convite ou pregão. Qual que é o problema? Bom, nós sabemos que a competência para editar normas gerais sobre licitações é da União. Então, só a União pode fazer lei geral. Mas nós temos como competência concorrente legislativa os estados, por exemplo, podendo legislar sobre licitação. Então, por exemplo, nós temos na União um decreto, que é o decreto, como eu já comentei, 3555 de 2000, e o decreto 5450 de 2005, que estabelece que o pregão é uma modalidade obrigatória. Na verdade, uma curiosidade interessante é que não é completamente, não existe dentro da 10.520 a palavra obrigatória. Mas, se você perceber no artigo 1º, a 10.520 fala poderá. O decreto 5450 fala que ela deve ser utilizada. Então, o que nós tiramos de tudo isso? Para todas as entidades federativas que não tenham decretos que regulamentam a Lei 10.520, que não tenham decretos que regulamentem o pregão, simplesmente eu direi, pregão é uma modalidade facultativa. Se você fizer concurso público em um município, qualquer município do Brasil, e lá não tiver um decreto regulamentar, vale o que está no texto da 10.520. Pregão, modalidade facultativa. Agora, se você fizer um concurso federal, um concurso para o STF, um concurso para o Senado, um concurso para a AGU, qualquer concurso público, você sabe que